salvação e consumador da nossa fé, oriente e guie os nossos passos hoje e sempre e fortaleça nossos joelhos. Amém. Podem sentar. A partir dos 18 anos, alguns um pouco antes, outras pessoas depois, nós começamos a enfrentar as primeiras dificuldades e problemas sérios na vida. Criança não tem tantos problemas ou não se preocupa tanto com eles, mas a partir do momento em que a gente é dono do nosso próprio ganha-pão, os problemas surgem. Porque o colega do trabalho não é igual ao nosso irmão de casa, e às vezes o patrão não é igual ao nosso pai e a nossa mãe que nos protege. Ou os nossos empregados não são como os nossos filhos e sobrinhos que honram o nosso nome. A verdade é que quando colocamos o nosso pé para fora da família, nós sentimos o fogo dos problemas. E se a vida é comparada, no livro de Hebreus, a uma maratona, muito possivelmente no meio da maratona nós já sentimos os nossos joelhos cansados e as nossas mãos enfraquecidas. Uma mão enfraquecida, no livro bíblico de Hebreus, significa uma mão cansada de orar. Por quê? Os judeus tinham o costume de orar não com as mãos cruzadas, como nós, mas oravam com as mãos erguidas aos céus. Então, uma mão enfraquecida significa uma mão cansada de pedir ajuda a Deus. Em que momento da nossa vida nós chegamos a esse ponto? De ficar com os joelhos cansados de orar, de caminhar, de percorrer a vida. Ficamos com as mãos cansadas de pedir a Deus ajuda. Ficamos com a boca dormente de tanto que nós choramos ou falamos. Soluçamos de tanto chorar. A verdade é que todos nós ou já passamos por isso, ou estamos passando, ou um dia vamos passar por momentos em que o desespero, ou quase o desespero, bate à nossa porta, ou paira sobre nossas cabeças. Foi assim que aconteceu com Jó. E qual é a reação nossa diante de tanto sofrimento? Pode ser duas. Uma é dizer, eu sou teu, Senhor. E outra, mais comum, e provavelmente a nossa reação nesse momento é, quem és tu, Senhor, que não me ajuda? Ou quem sou eu? Né? O que eu fiz para merecer o sofrimento, a dificuldade? O apóstolo Paulo, ou outro autor da Epístola aos Hebreus, durante toda a carta que ele escreveu, epístola significa carta, né? Então essa carta é dirigida aos hebreus, aos judeus. Durante todo esse livro nós vemos o autor tentando revigorar as forças de um povo enfraquecido pela perseguição religiosa, pelos problemas da vida e as dificuldades. E nesse capítulo ele fala, calma, que vocês estão se perguntando quem eu sou, o que eu fiz, mas calma, que uma certeza você tem. Você é uma pessoa viva, porque está clamando ainda com suas mãos enfraquecidas e seu joelho ruim. Se o seu joelho está ruim e a sua mão está dormente, é bom sinal, é sinal de que você tem uma mão e um joelho. Se a sua cabeça dói, é bom sinal, você tem cabeça ainda, né? Então, se você sofre, o autor está falando, é bom sinal, é sinal de que você não teve que sofrer até a morte, você não morreu ainda, por isso ainda está sofrendo. Então nos primeiros versículos, do versículo 4 até o 14, o autor está dizendo, calma, vocês não sofreram até a morte ainda, como muitos sofreram, muitos foram mortos por causa da fé, como lá no Egito. Se a gente volta os nossos olhares ao Egito, lembramos daquele missionário da Igreja Assembleia de Deus que esteve aqui 2 anos atrás. Aonde que ele faz missão? Lá no Egito. Lá onde igrejas católicas, ortodoxas, igrejas cóptas, que é uma igreja antiga, foram queimadas, derrubadas, e cristãos são mortos. Se nós olhamos para os católicos, alguns que estiveram no Rio de Janeiro,
54 jovens católicos pedem asilo político ao Brasil porque não querem voltar ao seu país de origem por causa do sofrimento. E alguns dizem: o meu pai morreu por causa da fé cristã, por ser católico. E eu não quero voltar para o meu país, eu quero viver aqui no Brasil onde eu posso cultuar ao meu Deus. Se nós perguntarmos a esses que viram seus pais morrerem por causa da fé, nós perguntarmos a eles: quem são vocês? Eles dirão: eu não sei quem eu sou de fato, eu não sei se eu mereço tanto sofrimento, mas uma coisa eu sei: eu sou Deus, eu sou de Deus, eu sou teu, Senhor, e eu estou vivo. Duas certezas: eu estou vivo e eu sou teu, meu querido Deus. É isso que Deus quer nos mostrar. Quando ele diz ali no versículo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 12, quando o apóstolo diz ali: portanto levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos, nós temos de novo duas verdades. A primeira: o joelho está enfraquecido e as mãos estão cansadas, né? Apesar do texto não dizer, mas se supõe, né? Se você diz para alguém: entre, supõe-se que a pessoa está lá fora, mesmo sem você dizer, você está aí fora, entre. Então é isso que o apóstolo está dizendo. Ele constata que os nossos joelhos e as nossas mãos estão cansadas e enfraquecidas de tanto caminhar, de tanto se ajoelhar, de tanto orar, de tanto pedir, de tanto sofrer. Mas ele convida: levantem as suas mãos cansadas, voltem a orar ao Senhor e fortaleçam seus joelhos enfraquecidos. Como? O apóstolo Paulo continua no versículo 13: andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. O segredo de fortalecer o nosso joelho cansado de sofrer é andar num caminho plano. A dona Teresa, a dona Líria sabe do que eu estou falando. Quem tem o joelho do corpo ruim, subir escada é um inferno. Tem que andar no reto, né? Por isso que as servas escolheram um lugar de congresso onde é plano, dá para você andar sem bengala, né? Na vida espiritual também. Se o meu joelho está enfraquecido, se eu estou sofrendo por causa do trabalho, da crise econômica, da minha saúde, eu não vou andar em terrenos acidentados espiritualmente falando. Eu vou andar no terreno plano. E qual é esse terreno plano? Qual é o terreno acidentado? Vamos começar pelo terreno acidentado. O terreno acidentado, espiritualmente falando, é o que leva para o Monte Sinai. É o que leva para o terror, a fúria, a ira. É o que leva para a lei de Deus, que mostra que quem nós de fato somos: pecadores, miseráveis. E por mais que a gente diga: Senhor, Senhor, mas eu amo meus filhos, eu ajudo, eu tenho caridade com o próximo, Jesus diz: eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são, eu não sei de onde vocês vieram. Afastem-se de mim, filhos da impiedade, da iniquidade, da perdição. Quando nós não reconhecemos que somos pecadores e só olhamos para a nossa parte bonita, para a capa do nosso produto, nós estamos sendo totalmente insinceros. Essa palavra nem existe, mas é verdade. Nós estamos sendo insinceros, mentirosos, né? E não reconhecemos o pecado que nos domina muitas vezes. Fazer isso é trilhar o terreno acidentado do Monte Sinai e se encontrar com a fúria de Deus, com a sua tempestade, com o seu redemoinho. Se nós sofremos, seja qual for o motivo do sofrimento, ao fazer a pergunta: o que eu fiz para merecer? Que significa: quem sou eu, Senhor? Mas esse quem sou eu é mais ou menos assim: Senhor, tu sabe com quem estás falando? Né? Deus, tu sabes quem eu sou para me tratar assim? Quando nós agimos assim, achando que nós não merecemos nada de mal que acontece em nossa vida, nós estamos nos portando como aqueles que se orgulham de suas obras. Na verdade, nós não merecemos nada de bom que há em nossa vida. E se há algo de bom, isso é dádiva e bênção de Deus. Porque todos nós temos a nossa iniquidade, o nosso lado ruim.
Todos nós temos os nossos pecados escondidos em nossos armários. Pecados que só nós conhecemos. E muitas pessoas escondem tão bem que às vezes até se esquecem de que de fato cometeram pecados graves. Sabe aquela roupa que você quer guardar, não quer usar e esconde e não usa? E quando vai ver, nossa, achei essa roupa aqui. Que aconteceu comigo com um celular que eu guardei porque eu não queria usar, né? Meu irmão me deu e aí o meu tá velho, eu não consigo achar porque eu guardei tão bem guardado para só usar quando precisasse que eu não acho o meu celular novo, né? Nem usei, nem a bateria foi carregada uma vez só, né? Não acontece isso com o nosso pecado, a gente guarda ali tão guardado que de repente acha, nossa, eu fiz isso, é verdade, eu sou pecador. A verdade é, os nossos pecados estão diante de nós. Esse é o terreno acidentado. O que fazer então para ter o joelho fortalecido? É esquecer disso. Como que eu esqueço que eu sou pecador? Agora esquecer no bom sentido. Não esquecer vendo que eu sou, mas esquecer vendo que Jesus é. A forma correta de esquecer os pecados, os nossos próprios e o do próximo, é lembrar de quem é Jesus. E não de quem eu sou, o que eu fiz, se eu sou bom ou ruim. Mas é olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu sei quem Tu és. É o meu Salvador. É aquele que aplainou o terreno. É aquele que no Monte Sião nos trouxe a paz, a Jerusalém celestial. O caminho aplainado não leva ao Sinai, a fúria de Deus, mas leva a Jerusalém, a Sião, ao monte da salvação, ao monte de Davi. Leva a cruz que está no Calvário. É esse caminho aplainado que é capaz de recuperar o nosso joelho enfraquecido e as nossas mãos cansadas. E olha só o que nos espera no Sinai. E isso nós já experimentamos cada vez que viemos ao culto, ouvimos a palavra. Olha só o que nos espera a cada culto no Monte Sinai. Vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com seus milhares de anjos. E no versículo 24 do capítulo 12 de Hebreus, vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Jesus firmou essa nova aliança, não baseada mais no que nós somos, mas baseada naquilo que Jesus é, baseada naquilo que Jesus fez por nós, no seu corpo dado à morte na cruz e no seu sangue derramado, no corpo e no sangue dados e derramados a nós, também na Santa Ceia. Na cruz do Calvário, que mostra a nós quem é o nosso Deus. É o Deus do amor, da misericórdia. É o Deus que foi capaz de dar o seu Filho amado para salvar um povo que nem sabe quem é direito. Foi a nós que Jesus entregou sua vida para nos dar uma terceira certeza. Se nós sabemos que estamos vivos porque sofremos, se nós sabemos que nós não somos nada, por outro lado, na cruz de Jesus, nós sabemos uma terceira convicção. Temos uma terceira convicção. Nós temos a certeza de que o nosso Deus é um Deus de amor, e de graça e de perdão, e que nos salvou pela morte e pelo sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos esse terreno aplainado e percorremos a maratona nele, nosso joelho pode estar enfraquecido, mas nós conseguimos. Porque na hora da dificuldade é Cristo quem nos carrega. Ele teve que cair, mais ou menos, a Bíblia, alguns falam uma, outros 3, depende do evangelista e depende de quem conta a história. Mas Jesus caiu levando a cruz e foi ajudado. Jesus também sentiu o que é ter o joelho enfraquecido, de não conseguir carregar alguma coisa, algum sofrimento. Por isso, na hora em que nossos joelhos caem de tanta carga e sofrimento, quem nos ajuda a levantar é o próprio Jesus, porque Ele também foi ajudado. Ele sabe o que é ter os joelhos enfraquecidos, e por isso Ele nos levanta. A forma certa de pedir ajuda não é fazer igual o Jó e os 3 amigos dele fizeram.
Não é perguntar quem eu sou, por que eu estou sofrendo, por que eu mereço isso, não mereço, olha meu vizinho não sofre tanto, olha o fulano de tal não sofre tanto. A pergunta certa a atitude certa é dizer: Deus, eu sou teu. E quem diz assim a Deus: Deus, eu sou teu, na sua cruz eu tenho salvação, não precisará ouvir de Deus: quem é você? Aonde você estava quando eu coloquei as fundações do mundo e aplainei todo o terreno? Aonde você estava quando eu disse ao mar: até aqui virás e daqui não passarás, e o orgulho das suas ondas não irão passar desse ponto? Aonde tu estavas quando eu coloquei a linha que torna a terra reta e coloquei as fundações de todo o universo? E aí Deus ainda pergunta a Jó também: você sabe me responder? Certamente você me responderá, porque tu estavas lá, me vendo criar o monstro Leviatã e os mares, me vendo dividir a parte de cima das águas e a de baixo, me vendo colocar a linha do horizonte e também me vendo criar os grandes luzeiros. Jó teve que ouvir isso porque ele insistiu com a sua pergunta: o que eu fiz para merecer o sofrimento? E ele esqueceu de dizer: Senhor, eu sou teu. Só mais tarde, ao ouvir Deus perguntar tudo isso, Jó reconheceu: Senhor, eu fico calado, eu sou teu, e os meus olhos virão a tua salvação. Eu verei o meu Redentor, pois ele vive, e com os meus olhos o verei. Esse é o nosso resultado quando Deus nos pergunta: quem somos nós para fazer certas perguntas? E diante disso nós reconhecemos o nosso pecado, porque ouvimos esse clamor no Sinai e dizemos: Deus, eu não tenho força de sair desse terreno acidentado, retira-me daqui e coloca no terreno aplainado, fortalece meu joelho e as minhas mãos. E Deus, que é misericordioso, nos tira desse terreno e nos coloca ali no terreno aplainado, como ele fez com Jó. Deus devolveu a Jó a sua riqueza, a sua saúde e os filhos perdidos. Deus devolve a nós dias melhores. Essa é uma certeza que Deus nos dá. Estamos sofrendo agora, mas amanhã, depois, o ano que vem, não estaremos mais. Os nossos problemas se resolverão se nós confiarmos que nós somos de Deus, e ponto final. E se nós também conseguimos ver que no sofrimento Deus está operando em nosso favor. Portanto, não façam as perguntas erradas, façam as afirmações corretas. Digam: Deus, eu sou teu, me ajuda. E aonde eu não posso fazer, faça em meu lugar. É assim que Deus age em nossa vida. Aonde você não pode fazer e aonde os seus pés não podem percorrer, Deus ali está, pois Ele é onipresente. Aonde seus olhos não conseguem vigiar os filhos, aonde você não consegue cuidar da saúde, Deus lá está operando também, cuidando de você. Por quê? Porque você pertence a Ele. Eu sou teu, você é de Deus, e Deus é o nosso Salvador. Que Ele fortaleça a nossa vida e os nossos joelhos. Amém.